A resolução parcial da chamada tensão de Hubble, por meio das observações do James Webb, não encerra a complexidade da questão, mas representa um avanço metodológico importante na forma como se estrutura o debate dentro da cosmologia. A própria natureza dessa tensão já ilustra as limitações e possibilidades das teorias científicas. Por um lado, o modelo Lambda-CDM, apesar de bem-sucedido em explicar uma ampla gama de fenômenos, depende de variáveis como a matéria escura e a energia escura, que ainda não possuem comprovação experimental direta. Por outro lado, a necessidade de correções baseadas em novas observações não é um indicativo de falência do modelo, mas de sua capacidade de ser testado, refinado e eventualmente ajustado à luz de novos dados. Nesse sentido, o papel do James Webb é duplo. Além de fornecer dados inéditos, ele oferece um campo empírico renovado, onde hipóteses antigas e novas podem ser confrontadas com um grau de precisão e abrangência nunca antes alcançado. Esse processo é central na ciência, pois somente em ambientes experimentais e observacionais rigorosos é possível diferenciar entre aquilo que é um erro metodológico, uma falha teórica ou uma indicação legítima de novos fenômenos, ainda não compreendidos. A capacidade do telescópio de identificar e caracterizar diferentes tipos de estrelas como marcadores de distância é um ponto de inflexão nesse processo. As variáveis cefeidas, por exemplo, são conhecidas há mais de um século como candelas padrão objetos, cuja luminosidade intrínseca é suficientemente bem compreendida para permitir a determinação de distâncias com alta precisão. A contribuição do James Webb nesse campo consiste na possibilidade de observá-las com menos interferência de poeira cósmica e com maior resolução espacial, graças à sua atuação no infravermelho. Isso corrige um dos principais desafios enfrentados em medições anteriores, que se baseavam em observações ópticas mais suscetíveis à distorção causada por material interestelar. Além das cefeidas, as gigantes vermelhas e as estrelas de carbono ampliam o leque de instrumentos astrométricos disponíveis. Particularmente, as estrelas de carbono, por emitirem fortemente no infravermelho, representam um tipo de objeto observável quase que exclusivamente pelo James Webb. Essas estrelas fornecem uma nova régua de medição, que ainda está sendo calibrada e compreendida, mas que promete um grau de precisão inédito na astronomia observacional. Ao permitir a triangulação desses métodos, os astrônomos ganham um sistema redundante de validação, onde as distâncias podem ser medidas de múltiplas formas, permitindo o cruzamento e a correção mútua dos dados. Essa robustez metodológica é ainda mais necessária quando se considera que a medição de distâncias cósmicas é, sem dúvida, um dos maiores desafios técnicos da astronomia, diferentemente de objetos terrestres, cujas distâncias podem ser medidas com instrumentos diretos. Os corpos celestes exigem medições indiretas baseadas em propriedades observáveis como brilho, paralaxe e redshift. Cada um desses métodos possui suas próprias fontes de erro e limitações. A paralaxe, por exemplo, é extremamente precisa para objetos relativamente próximos, mas torna-se inútil em escalas extragalácticas. Já o uso de candelas padrão depende de uma compreensão exata da física estelar envolvida, o que pode ser comprometido por fatores como a composição química, a idade e o ambiente da estrela observada. A própria diversidade desses métodos é tanto uma força quanto uma vulnerabilidade do campo. Quando diferentes técnicas convergem para o mesmo resultado, a confiança na precisão da medição aumenta exponencialmente. Contudo, quando há divergências menos como na tensão de Hubble, menos a ciência se vê forçada a investigar não apenas os dados, mas os próprios pressupostos que os sustentam. É esse tipo de investigação que está em curso agora,
impulsionada pelas capacidades inéditas do James Webb. Outro ponto fundamental é que a crise cosmológica não se limita à questão da constante de Hubble. Ela se insere num cenário maior de interrogações sobre a natureza da energia escura, da matéria escura e da topologia do universo. A energia escura, por exemplo, foi postulada para explicar a aceleração da expansão cósmica, mas permanece sem uma caracterização física concreta. É tratada no modelo como uma constante cosmológica, mas teorias alternativas, incluindo aquelas baseadas em campos escalares dinâmicos, menos continuam sendo investigadas. Já a matéria escura, inferida a partir de efeitos gravitacionais em galáxias e aglomerados, também carece de uma detecção direta, mesmo após décadas de experimentos dedicados. Nesse contexto, a possibilidade de que o modelo Lambda-CDM esteja incompleto ou mesmo fundamentalmente equivocado não pode ser descartada. E, embora as medições recentes do James Webb tendam a reduzir a necessidade de uma revisão total, elas não eliminam o desafio de explicar a natureza dos componentes invisíveis que dominam a composição energética do universo. A cosmologia moderna é, em última análise, um campo onde a precisão da observação coexiste com um alto grau de especulação teórica. A observação fornece os limites do possível, a teoria tenta encontrar coerência interna entre essas fronteiras. A controvérsia em torno da constante de Hubble é um exemplo paradigmático desse processo. Se os resultados obtidos a partir de supernovas estiverem realmente equivocados, será necessário entender os mecanismos pelos quais esses erros ocorreram. Isso pode envolver revisão de calibragens, reavaliação de amostras, ou até o reconhecimento de que as supernovas do tipo I- tradicionalmente consideradas candelas padrão apresentam uma variabilidade maior do que se supunha. Por outro lado, se os dados do James Webb se mostrarem imprecisos ao longo do tempo, a comunidade científica terá de considerar as limitações do infravermelho ou as condições específicas das galáxias observadas. Contudo, a própria lógica da ciência pressupõe esse tipo de contestação. A validade de uma teoria não reside em sua permanência inquestionada, mas em sua capacidade de resistir ao escrutínio dos dados. E é justamente isso que torna a situação atual tão interessante. O campo da cosmologia está diante de uma encruzilhada epistemológica, onde a cada novo dado soma-se não apenas informação, mas complexidade. É um momento raro na história de uma disciplina científica, onde os instrumentos permitem uma quantidade sem precedentes de dados, mas onde o aparato teórico ainda luta para absorver e integrar essas informações de forma coerente. Dentro desse cenário, James Webb representa mais do que uma ferramenta de observação. Ele é um vetor de transformação epistemológica. Ele redefine não apenas o que vemos, mas como interpretamos o que vemos. Ao fornecer dados que apontam na direção de uma redução da tensão de Hubble, ele restabelece uma espécie de estabilidade dentro de um campo que, até pouco tempo, parecia à beira de uma reformulação radical. Mas essa estabilidade não é definitiva. Ela é, no máximo, provisória, menos uma trégua dentro de uma guerra contínua entre teoria e observação, onde a verdade nunca é absoluta, mas sempre relativa ao que se pode conhecer em um dado momento histórico. Por isso, acompanhar a trajetória do James Webb é acompanhar também a evolução da ciência como processo. Não é uma trajetória linear, nem uma escalada constante rumo a uma verdade final. É antes uma série de idas e vindas, avanços e recuos, onde o que importa não é tanto a chegada, mas a qualidade e profundidade da investigação. A cada nova imagem, a cada novo espectro, a ciência se depara com uma pergunta antiga reformulada à luz de novos dados.
O que sabemos realmente sobre o universo que habitamos? Aliás, aproveita para deixar um comentário aí embaixo. Você acha que a física atual vai precisar ser reescrita? Ou os dados do James Webb vão consolidar o modelo cosmológico atual? Quero saber sua opinião sobre isso. Menos comenta aí agora. Essa abertura para a dúvida é o que diferencia a ciência de outras formas de conhecimento. Não há dogmas em cosmologia, há apenas hipóteses que resistem por ora às evidências. E nesse sentido, o James Webb é o mais recente capítulo de uma narrativa milenar, onde cada geração tenta ver um pouco mais longe, entender um pouco mais profundamente, explicar um pouco mais completamente. Seu sucesso ou fracasso não será medido apenas pelas descobertas que fizer, mas pela forma como essas descobertas serão assimiladas, contestadas, corrigidas ou confirmadas por aqueles que vierem depois. Assim, o James Webb não é apenas um telescópio, é um instrumento de cultura, um artefato epistemológico, uma extensão das capacidades humanas de perceber e interpretar a realidade. Ele nos permite olhar para trás no tempo, até as primeiras luzes que surgiram após o Big Bang, mas também nos obriga a olhar para frente, para o que ainda não sabemos, para as questões que permanecem em aberto, para as fronteiras do conhecimento que ainda resistem à compreensão. A ciência não avança em linha reta, mas em espiral, revisitando problemas antigos, com novos instrumentos e novas ideias. E é exatamente nesse ponto que nos encontramos. Um novo instrumento, uma nova espiral, um novo capítulo. E o James Webb está no centro disso tudo. O telescópio espacial James Webb representa um marco histórico na astronomia moderna, não apenas pelo avanço tecnológico que incorpora, mas principalmente pela profundidade e abrangência de suas descobertas, diferente de telescópios anteriores que enfrentavam limitações intrínsecas a seus respectivos alcances espectrais e arquiteturas ópticas. O James Webb foi projetado com uma versatilidade que redefine o conceito de observação astronômica. Ele permite a análise de fenômenos que ocorrem desde os primórdios do universo até estruturas celestes contemporâneas, com uma precisão até então inatingível. Tradicionalmente, os telescópios têm um desempenho limitado pela sua especialização. Um equipamento adequado para a observação de planetas tende a ser ineficaz para a visualização de galáxias distantes, devido à diferença nos requisitos de sensibilidade, abertura e capacidade espectral. O James Webb rompe com esse paradigma ao operar predominantemente na faixa do infravermelho, o que o torna especialmente adequado para detectar a luz emitida por objetos extremamente distantes cuja radiação foi esticada devido à expansão do universo, fenômeno conhecido como desvio para o vermelho. Essa capacidade é essencial para investigar o universo primitivo, cuja luz visível já não chega à Terra em seu comprimento de onda original. Essa especificidade técnica tem permitido descobertas impactantes, como a identificação da galáxia mais distante já registrada. Situada a cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang, considerando-se que o universo tem uma idade estimada em aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Esse dado posiciona a galáxia em um momento extremamente precoce da evolução cósmica, oferecendo informações cruciais sobre os primeiros estágios da formação galáctica. Tais observações desafiam modelos cosmológicos previamente estabelecidos, suscitando um necessário reajuste nas teorias sobre a origem e evolução do cosmos. No entanto, a relevância do James Webb não se limita à observação de objetos distantes. Sua instrumentação permite também o estudo de planetas, asteroides e estrelas, com um nível de detalhe que abrange desde atmosferas exoplanetárias até processos de fusão estelar. Essa amplitude de aplicação decorre, em parte,
da sofisticada combinação de sensores a bordo, que possibilitam a captura de dados com alta precisão espectral e espacial em diferentes faixas do infravermelho. A arquitetura óptica do telescópio, aliada a essa diversidade sensorial, constitui uma plataforma de observação incomparável. Uma das contribuições mais significativas do James Webb se dá na área da cosmologia, especialmente no contexto da chamada tensão de Hubble. Este termo refere-se à discrepância entre os valores da constante de Hubble obtidos por diferentes métodos observacionais. A constante de Hubble representa a taxa de expansão do universo, e sua determinação precisa é essencial para a validação ou revisão dos modelos cosmológicos vigentes. Medições feitas com base em supernovas indicavam uma taxa de expansão de aproximadamente 74 km s por megaparsec, enquanto aquelas realizadas a partir da radiação cósmica de fundo, o resquício do Big Bang, indicavam um valor inferior em torno de 67 km s por megaparsec. Essa discrepância colocou a comunidade científica diante de uma encruzilhada epistemológica. Ou havia erros sistemáticos nos métodos de medição, ou o modelo cosmológico padrão, menos conhecido como lambda-CDM, que inclui a matéria escura e a energia escura como seus componentes principais, menos necessitava de revisão. A possibilidade de um erro fundamental no modelo vigente implicaria a necessidade de desenvolver uma nova física, com novas leis e parâmetros para explicar os dados observacionais. Por outro lado, se a diferença estivesse nos instrumentos e metodologias, a solução exigiria um aprimoramento técnico e procedimental, não conceitual. É nesse cenário que o James Webb assume protagonismo, utilizando sua capacidade única de observar o universo no infravermelho com altíssima resolução. Ele tem permitido a medição de distâncias cósmicas a partir de novas fontes. Em vez de depender exclusivamente das supernovas ou da radiação cósmica de fundo, os cientistas passaram a utilizar tipos específicos de estrelas como as variáveis, cefeidas as gigantes vermelhas, e de forma inédita, as estrelas de carbono, estas últimas visíveis apenas na faixa do infravermelho, onde o James Webb atua com excelência. Essas novas medições proporcionaram valores para a constante de Hubble que se aproximam significativamente dos obtidos a partir da radiação cósmica de fundo, diminuindo, assim, a tensão observacional anterior, ao invés dos 74 km s por megaparsec. Os dados do James Webb apontaram valores entre 69 e 70 km s, muito próximos dos 67 km s propostos pelo método da radiação cósmica. Essa convergência indica que talvez os dados baseados em supernovas estivessem sujeitos a erros sistemáticos ainda não totalmente compreendidos. Se confirmado por observações adicionais e expandidas, esse resultado representará um marco na história da cosmologia, não apenas porque atenua uma das principais controvérsias da área, mas porque reafirma a validade dos modelos teóricos atuais sem necessidade de reescrever os fundamentos da física. Isso, por si só, já justificaria o investimento bilionário feito no James Webb, consolidando-o como uma ferramenta decisiva para a astronomia contemporânea. A consolidação desses resultados ainda depende de análises mais abrangentes. As medições foram feitas com base em um conjunto limitado de galáxias, cerca de 10-, e a robustez estatística exige a ampliação da amostra observacional. Isso significa que nas próximas campanhas de observação, o James Webb será novamente acionado para investigar outras regiões do universo com o mesmo nível de detalhe, a fim de validar ou refutar as tendências observadas. É assim que a ciência avança, por meio de dados acumulados, consistência metodológica e interpretação teórica rigorosa.
Se você está acompanhando este tema com interesse, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sino. Isso ajuda demais a manter esse tipo de conteúdo no ar e garante que você não perca nenhuma das atualizações futuras sobre as descobertas do James Webb. Tem muita coisa vindo por aí. Já imaginou o que mais podemos descobrir? Dentro desse contexto mais amplo, o James Webb não apenas avança o conhecimento científico, mas também fortalece a confiança pública e acadêmica na ciência empírica. Em tempos de desinformação generalizada, particularmente no que tange à compreensão científica do universo, o acesso a dados concretos e observações verificáveis cumpre uma função crucial. A astronomia, ao revelar as estruturas mais profundas da realidade cósmica, estabelece não apenas uma narrativa sobre a origem e o destino do universo, mas também oferece um modelo metodológico sobre como lidar com a complexidade por meio da razão, da observação e da paciência investigativa. Esse novo capítulo, aberto pelas observações do James Webb, também nos convida a repensar o que entendemos por progresso científico. Em muitos campos do conhecimento, há uma expectativa implícita de que o avanço se dá por acúmulo menos mais dados, mais informações, mais certezas. Mas a história da ciência demonstra que não é exatamente assim que a mudança se consolida. Grandes avanços ocorrem quando há rupturas metodológicas ou conceituais, quando uma nova forma de olhar o problema reorganiza completamente o que se acreditava saber. O James Webb, ao trazer novas formas de observação e medição, força exatamente esse tipo de reorganização, mesmo que seus dados venham a confirmar o modelo vigente. O modo como essa confirmação é obtida altera profundamente a arquitetura do conhecimento vigente. A eventual redução da tensão de Hubble, por exemplo, não equivale a simplesmente resolver uma equação com mais precisão. Ela exige uma revisão de como os parâmetros cosmológicos são obtidos, do que se entende por régua cósmica e do grau de confiabilidade atribuído a diferentes classes de objetos astronômicos. Essa mudança, ainda que sutil à primeira vista, altera profundamente a lógica do campo. Mais do que confirmar um valor numérico, o que está em jogo é a confiabilidade dos instrumentos, a coerência dos métodos e a robustez das interpretações. Quando esses elementos são validados ou invalidados por novos dados, a epistemologia da ciência se transforma. Ao mesmo tempo, o James Webb amplia o campo de observação para além da cosmologia. Um dos aspectos mais notáveis de sua missão é a capacidade de investigar exoplanetas com um grau de detalhamento atmosférico sem precedentes. A espectroscopia infravermelha permite identificar elementos químicos nas atmosferas de planetas fora do sistema solar, incluindo compostos orgânicos, água e possíveis biomarcadores. Isso abre um novo eixo de investigação científica. A astrobiologia observacional, pela primeira vez, não dependemos mais apenas de sondas ou suposições teóricas sobre como a vida poderia se manifestar em outros mundos. Podemos, com base em observações reais, determinar a composição atmosférica de planetas em zonas habitáveis, inferindo suas condições físico-químicas com precisão. Essa transição do possível para o observável marca uma nova era. Enquanto antes a discussão sobre vida fora da Terra era conduzida no terreno da especulação menos ainda que científica, agora ela pode ser orientada por dados empíricos. Isso não garante que encontraremos vida, mas muda fundamentalmente a forma como procuramos por ela. E mais, muda o estatuto da pergunta. Deixa de ser uma questão exclusivamente filosófica ou conjectural e passa a ser uma questão empírica, passível de investigação rigorosa. O impacto dessa mudança transcende os limites da astronomia. Ela recoloca em novos termos discussões antigas sobre a singularidade da vida terrestre.
a raridade das condições necessárias para a vida e a possível diversidade de formas biológicas em outros contextos planetários. Ainda que a busca por biosinais esteja em estágios iniciais, o que já se observa é a capacidade do James Webb de estabelecer um novo padrão para o estudo da habitabilidade planetária, cruzando fronteiras entre astronomia, geologia, química e biologia. Isso exige, por sua vez, uma renovação nos próprios modelos teóricos dessas áreas, que agora precisam se adequar a um universo observacional mais amplo e mais diverso. Mas o avanço não se dá apenas pela ampliação de fronteiras externas. Há também um aprofundamento da observação de estruturas já conhecidas. O James Webb tem permitido, por exemplo, uma análise sem precedentes das regiões de formação estelar, particularmente aquelas obscurecidas por nuvens densas de poeira interestelar que bloqueiam a luz visível. No infravermelho, essas regiões tornam-se transparentes, permitindo observar diretamente os processos de colapso gravitacional que dão origem a novas estrelas. Isso tem levado à revisão de modelos sobre a dinâmica da formação estelar, a interação entre estrelas jovens e seus discos protoplanetários, e até mesmo sobre a distribuição de massas iniciais nas populações estelares. Esses dados são cruciais para entender não apenas a formação estelar, mas também a formação de sistemas planetários e, em última instância, as condições que podem levar à formação da vida. A relação entre estrelas e planetas não é apenas espacial, mas também temporal. A evolução de uma estrela determina as condições ambientais ao seu redor, influenciando diretamente a habitabilidade de eventuais planetas que a orbitam. Ao investigar essas regiões com uma resolução até então inalcançável, o James Webb permite reconstruir essa cadeia causal de maneira mais precisa. Além disso, o telescópio tem revelado estruturas complexas em galáxias próximas e distantes, expondo aspectos de sua morfologia e dinâmica interna que desafiam explicações anteriores. A interação entre galáxias, os processos de fusão e os fluxos de gás que alimentam buracos negros supermassivos nos centros galácticos tornam-se visíveis com nova clareza. Isso impõe desafios à compreensão tradicional sobre a evolução galáctica, que precisa agora incorporar essas novas variáveis observacionais. Mesmo estruturas que já eram conhecidas, como os aglomerados globulares ou as nebulosas planetárias, ganham novos contornos sob o olhar do James Webb. Suas imagens revelam camadas de complexidade e ordem estrutural que antes estavam ocultas. Essas descobertas não apenas ampliam o acervo imagético da astronomia, mas exigem uma reavaliação de muitos conceitos estabelecidos. Por exemplo, os processos de ejeção de massa em estrelas moribundas, antes entendidos como relativamente caóticos, mostram agora padrões geométricos que sugerem uma física subjacente mais ordenada do que se imaginava. Tudo isso nos leva a uma constatação fundamental. O avanço do conhecimento não ocorre apenas por acumulação de dados, mas por reformulação dos esquemas interpretativos. O que o James Webb nos força a fazer é reorganizar o modo como interpretamos aquilo que já sabíamos. As galáxias, as estrelas, os planetas e os elementos químicos não mudaram com a chegada do novo telescópio. O que mudou foi nossa capacidade de vê-los de outro modo, e isso muda tudo. Esse é, em última instância, o verdadeiro impacto do James Webb. Ele obriga a ciência a se reconfigurar, e isso não se faz sem tensão, sem conflito, sem resistência. É normal e até esperado que haja desacordo entre grupos de pesquisa, revisões de artigos, debates acalorados em congressos e novas propostas teóricas que tentem absorver o impacto dos dados. Esse é o ciclo natural da ciência.
O que distingue os momentos revolucionários dos períodos ordinários é precisamente o grau de perturbação que os novos dados causam nos modelos existentes. E os dados do James Webb são, por todas as medidas possíveis, perturbadores. Se você está gostando dessa imersão profunda no impacto científico do James Webb, aproveita para curtir e compartilhar este vídeo com alguém que também se interessa por ciência de verdade. Vamos espalhar conhecimento fundamentado e elevar o nível das discussões. Por fim, é importante reconhecer que o valor do James Webb não reside apenas nas descobertas que ele já possibilitou ou ainda poderá possibilitar. Seu valor está também na pedagogia científica que ele promove, ao mostrar que perguntas complexas exigem instrumentos sofisticados, paciência analítica e abertura ao desconhecido. O James Webb educa não apenas os cientistas, mas também o público geral sobre o verdadeiro significado da investigação científica. Ele mostra que a ciência é um processo contínuo, falível, revisável, mas, acima de tudo, comprometido com a realidade empírica. Em tempos onde discursos pseudocientíficos ganham espaço com facilidade, a existência de um projeto como o James Webb reafirma os valores da ciência baseada em evidência, experimentação e revisão crítica. Isso, mais do que qualquer imagem impressionante ou descoberta pontual, é talvez sua maior contribuição à manutenção de uma cultura científica comprometida com a verdade, mesmo quando ela é incômoda, complexa ou parcial. O universo continua a nos desafiar, e nós seguimos olhando para ele agora com olhos mais aguçados do que nunca. A relação entre o avanço tecnológico e a elaboração teórica, que o James Webb exemplifica com tanta clareza, é uma das dinâmicas mais fundamentais da ciência. Instrumentos como esse não apenas expandem o horizonte do observável, mas também impõem uma pressão sobre os modelos explicativos, exigindo ajustes, extensões e, por vezes, reformulações inteiras das estruturas conceituais em uso. Essa tensão entre o dado novo e a teoria existente é o motor de transformação no interior das ciências naturais. E, no caso específico da cosmologia, ela adquire contornos ainda mais intensos, dado o alcance ontológico das perguntas envolvidas. De onde viemos? Como se formou o universo? Qual o seu destino? O James Webb, por sua capacidade de sondar as regiões mais remotas do cosmos, opera na fronteira dessas questões. Cada uma de suas imagens, cada espectro analisado, representa não apenas um objeto celeste revelado, mas uma provocação epistemológica. O universo primitivo que ele nos apresenta não é necessariamente aquele que a teoria previa. As galáxias muito jovens e massivas, que surgem nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, por exemplo, são mais numerosas e complexas do que o esperado. Isso sugere que os mecanismos de formação galáctica podem ter operado de maneira mais acelerada ou com dinâmica, distinta daquela que os modelos anteriores supunham. Esses dados não invalidam diretamente o modelo vigente, mas indicam que ele precisa ser refinado para acomodar essas novas observações. Isso pode significar rever as premissas sobre a taxa de colapso gravitacional em regiões de alta densidade, a eficácia do resfriamento de gás primordial ou ainda a influência do feedback de estrelas massivas e buracos negros na evolução das estruturas cósmicas iniciais. Cada uma dessas variáveis, por sua vez, afeta o resultado final da simulação cosmológica. E, portanto, a imagem que temos do universo em seus estágios iniciais. Outro ponto crucial é a questão da distribuição da matéria no universo. O James Webb tem permitido observar não apenas grandes estruturas, como aglomerados de galáxias, mas também o tecido tênue que as conecta, menos os chamados filamentos cósmicos. Essas estruturas, previstas pela teoria do modelo padrão da cosmologia, agora podem ser observadas diretamente, permitindo uma comparação detalhada
entre simulações numéricas e observações reais. Isso cria uma nova fase na validação dos modelos cosmológicos, pois os dados do James Webb oferecem uma resolução que ultrapassa os limites anteriores e permite testar previsões com grau de detalhe até então inalcançável. Além disso, o telescópio tem proporcionado avanços significativos no estudo da composição química do universo primitivo, ao identificar elementos presentes nas atmosferas de exoplanetas ou nos espectros de galáxias distantes. É possível reconstruir a história da nucleossíntese estelar, o processo pelo qual os elementos químicos são forjados no interior das estrelas. Isso tem implicações diretas para a astrofísica nuclear e para a compreensão da evolução química das galáxias. Saber quando e como surgiram elementos como carbono, oxigênio ou ferro, por exemplo, é essencial para compreender a formação de planetas rochosos e a possibilidade de vida em outras partes do universo. Mas a importância do James Webb também se manifesta em sua capacidade de promover uma reconfiguração da percepção pública sobre a ciência e o universo. Em um mundo saturado por desinformação, a divulgação de imagens e dados produzidos pelo telescópio tem um papel pedagógico fundamental. Elas operam como símbolos da capacidade humana de conhecer o cosmos com precisão crescente, reforçando a ideia de que o método científico continua sendo a ferramenta mais eficaz para compreender a realidade. Ao mesmo tempo, essas imagens não são apenas belas. São vetores de um conhecimento rigoroso, construído com base em medições, cálculos e teorias bem fundamentadas. Essa pedagogia do olhar, mediada pelo James Webb, também reconfigura nossa noção de escala. Ao mostrar galáxias inteiras em estágios embrionários, a bilhões de anos-luz de distância, ele relativiza as categorias do cotidiano humano. Ele insere nossa existência num contexto cósmico que escapa à experiência imediata e convida à reflexão filosófica sobre o lugar da vida e da consciência no universo. Essa dimensão existencial da astronomia é frequentemente subestimada, mas ela constitui uma das motivações mais persistentes da investigação científica. O desejo de compreender não apenas o que está lá fora, mas o que significa estar aqui dentro. Essa tensão entre o micro e o macro, entre o observador e o observado, é exacerbada quando James Webb nos mostra detalhes de exoplanetas com potencial de habitabilidade, ao detectar sinais de água ou moléculas orgânicas em atmosferas de planetas distantes. O telescópio reintroduz, com base empírica, a antiga questão da pluralidade dos mundos habitados. Ainda estamos longe de confirmar a existência de vida fora da Terra, mas a capacidade de investigar diretamente os ambientes planetários de outros sistemas solares transforma essa possibilidade em um problema científico tratável, não mais uma mera especulação. A própria estrutura do projeto James Webb, enquanto empreendimento científico internacional, revela outra faceta importante. A ciência como prática cooperativa, longe da imagem do gênio solitário. O telescópio é resultado de décadas de colaboração entre agências espaciais, universidades, laboratórios, engenheiros, astrônomos e analistas de dados. É um projeto que envolve milhares de pessoas, milhões de horas de trabalho e uma complexa rede de infraestrutura técnica e intelectual. Essa dimensão coletiva do conhecimento é uma das maiores forças da ciência moderna e precisa ser valorizada como tal. Ao mesmo tempo, o James Webb lança luz sobre os limites do nosso conhecimento. Para cada descoberta que ele proporciona, uma nova série de perguntas é aberta. Isso não é um defeito do projeto, mas uma expressão de sua eficácia. Um bom instrumento científico não apenas responde perguntas, mas é capaz de gerar questões mais profundas e mais refinadas.
O avanço não está na eliminação da dúvida, mas na sua qualificação. Saber o que perguntar e como perguntar é uma conquista epistemológica que depende diretamente da qualidade dos dados e da sofisticação dos modelos. Esse ciclo entre dado, teoria e nova pergunta é o que sustenta a dinâmica da ciência. O James Webb, ao renovar esse ciclo com uma intensidade sem precedentes, coloca a astronomia em uma nova etapa de sua história. Não apenas amplia o universo observável, mas reestrutura a agenda científica. Desloca prioridades, reabre debates e reposiciona antigos problemas sob nova luz. Ele não é apenas uma ferramenta para ver mais longe. É um dispositivo para pensar de forma mais profunda. E isso exige, por parte da comunidade científica, uma postura metodológica rigorosa. A abundância de dados, por si só, não garante bons resultados. É necessário interpretá-los com cuidado, cruzá-los com outras fontes, inseri-los em marcos teóricos coerentes e submetê-los a testes rigorosos. É nesse ponto que o James Webb também serve como teste para a própria ciência. Ele revela não apenas o universo, mas a capacidade da ciência de lidar com a complexidade sem recorrer à simplificação apressada ou ao sensacionalismo. Esse tipo de exigência se estende também à divulgação científica. É preciso resistir à tentação de apresentar cada nova descoberta como uma revolução ou uma quebra de paradigmas, sem que isso seja justificado pelos dados. Ao mesmo tempo, é necessário tornar acessível a complexidade dos temas sem reduzir seu conteúdo. O James Webb, nesse aspecto, representa um desafio comunicacional, pois seus dados tocam questões muito técnicas, mas também profundamente humanas. Saber mediar esses dois polos é uma tarefa crucial para todos os envolvidos na popularização da ciência. Por isso, o projeto James Webb deve ser entendido como um campo de articulação entre ciência, filosofia, tecnologia, política e comunicação. Ele mobiliza recursos de diferentes áreas e produz efeitos em várias dimensões. Seu impacto não se mede apenas em papers publicados ou imagens divulgadas, mas também na maneira como reorganiza a relação entre humanidade e cosmos. Ele nos mostra que saber mais é, em última instância, mudar o modo como existimos no mundo. A astronomia sempre teve esse poder de deslocamento. Ela tira o ser humano do centro e o reinsere num contexto mais amplo, desde Copérnico passando por Hubble até o James Webb. O movimento é o mesmo: olhar para longe, para entender mais profundamente o que está perto. O céu não é apenas um objeto de estudo, é uma chave para entender a Terra, a vida, a consciência. Nesse ponto, o James Webb é herdeiro e catalisador dessa tradição. Ele representa a continuidade de um impulso humano ancestral, o desejo de compreender o todo a partir da observação das partes, e ao mesmo tempo marca uma inflexão decisiva, o momento em que esse desejo se torna tecnicamente possível em escala planetária. O universo está agora mais aberto à nossa investigação do que jamais esteve. E o que vamos fazer com esse acesso é, talvez, a pergunta mais importante que se coloca diante de nós. À medida que o James Webb continua suas observações, consolidando descobertas e abrindo novas fronteiras, torna-se necessário refletir também sobre o que essas descobertas significam para o estatuto do conhecimento humano. Há uma diferença crucial entre ampliar a quantidade de informação disponível e aprofundar a estrutura racional, que sustenta a interpretação dessas informações. O telescópio nos oferece dados em abundância, mas é a ciência menos enquanto prática metodológica e epistemológica menos que os organiza, os valida e os integra a sistemas explicativos coerentes. Essa distinção é fundamental porque, no mundo contemporâneo, o acesso à informação nunca foi tão vasto, mas a capacidade de discernir
entre o conhecimento rigoroso e a opinião infundada está cada vez mais sob pressão. O James Webb não é apenas um instrumento que gera imagens espetaculares ou estatísticas impressionantes. Ele é, acima de tudo, um produtor de estrutura interpretativa. Seus dados desafiam modelos, forçam revisões e impõem um reexame constante dos fundamentos. Ao fazer isso, ele contribui para manter viva a tensão entre aquilo que se sabe e aquilo que ainda está por ser compreendido, e é essa tensão, mais do que qualquer certeza provisória, que alimenta o avanço da ciência. Essa contribuição é ainda mais significativa quando se considera o tipo de perguntas que estão em jogo. Não se trata apenas de saber qual é a taxa de expansão do universo ou qual a composição atmosférica de um exoplaneta. Trata-se de compreender quais são os princípios fundamentais que governam a realidade em todas as suas escalas, do micro ao macrocosmo. E nessa tarefa, o James Webb não oferece respostas definitivas, mas condições mais precisas para formular novas perguntas. Ele não resolve o mistério, ele o qualifica. Essa qualificação do mistério tem um impacto direto sobre a filosofia da ciência. Em vez de um ideal de conhecimento como catálogo de verdades, o James Webb nos conduz a uma visão do conhecimento como processo, como trajetória sempre inacabada de aproximação à realidade. A noção de verdade aqui não é absoluta, mas operacional. É aquilo que permite prever, explicar e conectar fenômenos dentro de um quadro teórico coerente e testável. E, quando esse quadro falha ou se mostra insuficiente, ele é reformulado não por conveniência, mas por necessidade interna ao próprio método científico. Esse processo, contudo, não é automático. Ele depende de uma comunidade científica disposta a reconhecer erros, abrir mão de hipóteses queridas e adotar novos paradigmas quando necessário. A história da ciência mostra que esses momentos de transição são raros, mas cruciais. E embora o James Webb ainda não tenha provocado uma revolução teórica, como as que marcaram a física no início do século XX, ele está criando as condições para que algo semelhante possa acontecer. Ele está produzindo o tipo de anomalia que, segundo Kuhn, antecede a mudança de paradigma. Dados que não se encaixam perfeitamente no modelo vigente, mas que não podem ser descartados, porque são empiricamente sólidos. Essa é a força do James Webb. Ele coloca a ciência diante de suas próprias fronteiras. Ele mostra até onde conseguimos ir com os modelos atuais e onde eles começam a falhar. E ao fazer isso, ele reativa a dimensão crítica do pensamento científico, que é aquela que não se contenta com a acomodação, mas busca continuamente a coerência entre teoria e dado, entre hipótese e observação, entre explicação e realidade. Essa reativação é necessária porque, em muitos contextos, a ciência institucional tende à conservação, modelos bem estabelecidos, financiamentos orientados a resultados previsíveis e métricas de produtividade científica podem criar um ambiente onde o risco teórico é desincentivado. O James Webb rompe com essa lógica. Ele mostra que, mesmo dentro de instituições complexas e altamente reguladas, ainda é possível produzir ciência disruptiva, menos ciência que não apenas confirma, mas que perturba, que não apenas explica, mas que exige nova explicação. Perturbar não significa negar o que foi feito antes, mas colocar em movimento o que estava estabilizado. É nesse sentido que o James Webb opera como um agente epistemológico. Ele desloca, reorganiza, provoca, e ao fazer isso, ele reconfigura não apenas o conhecimento, mas a própria forma de fazer ciência. Ele nos lembra que a ciência não é uma coleção de fatos acumulados, mas um esforço coletivo, histórico e situado de interpretar o mundo com base em evidência, razão
e abertura ao novo. Essa reconfiguração se manifesta também no modo como os dados são disponibilizados. O James Webb opera com uma política de dados abertos, o que significa que as observações, depois de processadas, ficam acessíveis para a comunidade científica global. Isso permite uma pluralização das interpretações e uma democratização dos achados. Diferentes grupos de pesquisa, com diferentes formações teóricas e interesses específicos, podem trabalhar com os mesmos dados, ampliando o campo de possíveis leituras e reduzindo o risco de viés institucional. Essa pluralidade é fundamental em ciência. Ela garante que as hipóteses não sejam tomadas como dogmas e que os dados sejam sempre passíveis de novas interpretações. Em um mundo cada vez mais marcado por disputas ideológicas e políticas, o exemplo do James Webb mostra que é possível e necessário menos construir espaços de conhecimento que resistam à captura por interesses externos. A ciência, para ser ciência, precisa manter sua autonomia crítica, e o James Webb, pela natureza de sua missão e pela forma como seus resultados são tratados, contribui diretamente para essa autonomia. Por fim, há ainda um ponto que não pode ser ignorado. O James Webb nos obriga a repensar a nossa própria temporalidade. Ele observa o universo tal como ele era bilhões de anos atrás. Ele nos mostra que o que vemos hoje é, literalmente, a luz do passado. Isso implica uma mudança radical na nossa noção de presente. O agora em cosmologia é sempre uma construção retrospectiva. Não há presente absoluto. Há apenas diferentes escalas temporais, diferentes velocidades de luz, diferentes momentos de emissão de radiação que só agora nos alcançam. Essa noção de tempo como multiplicidade, como rede de durações sobrepostas, desloca a nossa percepção ordinária e nos força a pensar em escalas que vão muito além da experiência humana. O tempo do universo não é o nosso tempo, mas, paradoxalmente, é nele que estamos inseridos. E é por meio de instrumentos como o James Webb que podemos começar a entender essa inserção, não como espectadores passivos, mas como agentes cognitivos capazes de compreender, em parte, a totalidade que nos contém. Essa capacidade de pensar o tempo cósmico, de articular escalas temporais tão distintas, é talvez uma das conquistas mais profundas da ciência contemporânea. Ela nos obriga a reconhecer a relatividade da nossa experiência, mas também a potência da nossa razão, mesmo limitados pelo tempo e espaço. Somos capazes de construir modelos que nos colocam em contato com o que existiu há bilhões de anos. Isso é um feito intelectual de primeira ordem, não porque nos engrandece, mas porque nos situa. Situar-se no cosmos é, em última instância, o objetivo da cosmologia. Saber de onde viemos, o que somos, para onde vamos. E nesse percurso, o James Webb é mais do que um instrumento técnico. É uma ferramenta existencial. Ele nos permite ver, pensar e, sobretudo, perguntar. Porque a pergunta, em ciência, é sempre mais importante que a resposta. E é por isso que continuamos olhando para o céu, não em busca de certezas, mas em busca de perguntas melhores.